Vamos ler hoje o livro, o livro do Dr. Norberto Kepp, Parousia, Restauração do Paraíso. Norberto Kepp é psicanalista e físico, pesquisador independente, autor de 44 livros, alguns publicados em 7 idiomas, além do português. Trabalhou durante 17 anos nos Estados Unidos e Europa, onde desenvolveu importante parte de sua obra no campo da psicossociopatologia, da metafísica e da nova física. Foi considerado pelo Centro Nacional de Pesquisa Científica da França como, sem dúvida, o mais original autor heterodoxo entre os contemporâneos. Em 1970, Kepp fundou e preside até hoje a Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, Psicanálise Integral. Essa escola científica imprimiu um novo rumo a todos os campos do conhecimento, principalmente a psicanálise, medicina psicossomática e áreas afins. Dirigiu e chefiou o grupo de estudos de medicina psicossomática da Clínica de Gastroenterologia do professor Edmundo Vasconcelos e lecionou como professor convidado na Pontífica Universidade Católica PUC e na Faculdade de Medicina da USP, entre outras instituições e faculdades no Brasil e no exterior. No desenvolvimento de seu trabalho, foi capaz de unificar as áreas da ciência, da filosofia e da teologia, criando um novo campo denominado psicossociopatologia. Kepp se dedicou ao estudo da física, dando-lhe um novo nome, energética, ou nova física. Ele percebeu a inversão da física tradicional, que busca erroneamente retirar a energia da matéria. Escreveu importantes obras sobre o assunto, culminando com o livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, no qual realiza a unificação da física, biologia e psicologia. A partir daí, desenvolveu o estudo da energia magnética em oposição à ideia da eletrônica, denominando-a magnetônica. Dr. Kepp é um grande escritor, um grande filósofo, um grande analista. Ele merece o nosso louvor. Trilogia analítica é a restauração do paraíso, Parousia. Entre os vários nomes sobre a função da trilogia analítica, como retorno e recuperação, o que acreditei ser mais adequado é o de restauração, devido a fornecer a ideia de retornar à perfeição que havia no começo da criação e foi roubada pelos vícios que a humanidade adquiriu. De qualquer modo, existem vários nomes que ajudam essa intenção, como de retorno ao início de nosso planeta, quando seus habitantes eram recém-criados, vivendo de acordo com o Criador. Não devemos ignorar que havia gigantesco planeta em nosso sistema solar, que foi explodido, sobrando um círculo de rochas entre Marte e Júpiter, e o principal centro se transformou na Terra, contendo agora os que sobraram em cavernas e aqueles que vieram de outras regiões do espaço. Meu trabalho trilógico tem a finalidade de recuperar para a ciência tanto a filosofia como a teologia, eliminadas pelos cientistas já no início de sua formação, pois considero o maior erro cometido nesse setor. A verdadeira função da ciência está na experimentação, justamente da filosofia de vida e principalmente a teologia, base da civilização, e não como os cientistas a têm colocado, como um processo de superstição. Aliás, é por este motivo que a ciência tem falhado.
sendo até perigosa para a humanidade. Praticamente desejo esclarecer que a ciência é filha da filosofia e neta da teologia, sem as quais não consegue sobreviver perfeitamente. Ela é a prática do que há em qualquer setor da vida, e sendo assim, tem de trabalhar com o que já existe. Por esta razão, mesmo que mude de nome, nada há de novo na sociedade. Por exemplo, id, ego e superego significam ego, a consciência, e superego, uma conduta exagerada de moralidade que se torna doentia. Meu trabalho trilógico visa a restauração do paraíso, pelo retorno ao bem, à beleza e à verdade, estragados com nossa atitude que tivemos com os demônios para chegar à decantada parúzia, esperada por videntes, espiritualistas e até cientistas sem preconceitos. De qualquer modo, continuamos com uma base sã, que espera essa recuperação definitiva para chegar ao final grandioso de nosso planeta Terra, com a consciência dos erros. A função primordial da trilogia analítica é de exorcizar a humanidade que tomou direção invertida e partir da idade moderna, seja no setor da teologia, da filosofia e principalmente das ciências, em todos os campos, direito, político, social, na medicina e em seus derivados. Estou desejando conscientizar que caímos aprisionados em malhas demoníacas, sofrendo penas das quais não somos culpados. Estamos pagando pecados que não somos nós que fizemos. Estamos pagando a culpa dos outros. E se pudéssemos escolher agora, a maioria esmagadora iria preferir Deus. Vamos continuar no próximo encontro nosso, falando sobre a espiritualidade. Muito bonito esse texto. Procurem se concentrar nele e meditar, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos alivie de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos ler hoje o livro, iniciar, aliás, o livro do Dr. Norberto Kepp, Parúzia, Restauração do Paraíso. Norberto Kepp é psicanalista e físico, pesquisador independente, autor de 44 livros, alguns publicados em 7 idiomas, além do português. Trabalhou durante 17 anos nos Estados Unidos e Europa, onde desenvolveu importante parte de sua obra no campo da psicossociopatologia, da metafísica e da nova física. Foi considerado pelo Centro Nacional de Pesquisa Científica da França como, sem dúvida, o mais original autor heterodoxo entre os contemporâneos. Em 1970, Kepp fundou e preside até hoje a Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, Psicanálise Integral. Essa escola científica imprimiu um novo rumo a todos os campos do conhecimento, principalmente a psicanálise, medicina psicossomática e áreas afins. Dirigiu e chefiou o grupo de estudos de medicina psicossomática da Clínica de Gastroenterologia da professora Edmundo Vasconcelos, e lecionou como professor convidado na Pontífica Universidade Católica PUC e na Faculdade de Medicina da USP, entre outras instituições e faculdades no Brasil e no exterior. No desenvolvimento de seu trabalho, foi capaz de unificar as áreas da ciência, da filosofia e da teologia,
criando um novo campo denominado psicossociopatologia. Kepler se dedicou ao estudo da física, dando-lhe um novo nome, energética, ou nova física. Ele percebeu a inversão da física tradicional, que busca erroneamente retirar a energia da matéria. Escreveu importantes obras sobre o assunto, culminando com o livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, no qual realiza a unificação da física, biologia e psicologia. A partir daí, desenvolveu o estudo da energia magnética em oposição à ideia da eletrônica, denominando-a magnetônica. Dr. Kepler é um grande escritor, um grande filósofo, um grande analista. Ele merece o nosso louvor. Trilogia analítica é a restauração do paraíso, parúzia. Entre os vários nomes sobre a função da trilogia analítica, como retorno e recuperação, o que acreditei ser mais adequado é o de restauração, devido a fornecer a ideia de retornar à perfeição que havia no começo da criação e foi roubada pelos vícios que a humanidade adquiriu. De qualquer modo, existem vários nomes que ajudam essa intenção, como de retorno ao início de nosso planeta, quando seus habitantes eram recém-criados, vivendo de acordo com o Criador. Não devemos ignorar que havia gigantesco planeta em nosso sistema solar, que foi explodido, sobrando um círculo de rochas entre Marte e Júpiter, e o principal centro se transformou na Terra, contendo agora os que sobraram em cavernas e aqueles que vieram de outras regiões do espaço. Meu trabalho trilógico tem a finalidade de recuperar para a ciência tanto a filosofia como a teologia, eliminadas pelos cientistas já no início de sua formação, pois considero o maior erro cometido nesse setor. A verdadeira função da ciência está na experimentação, justamente da filosofia de vida e principalmente a teologia, base da civilização, e não como os cientistas a têm colocado, como um processo de superstição. Aliás, é por este motivo que a ciência tem falhado, sendo até perigosa para a humanidade. Praticamente desejo esclarecer que a ciência é filha da filosofia e neta da teologia, sem as quais não consegue sobreviver perfeitamente. Ela é a prática do que há em qualquer setor da vida, e sendo assim, tem de trabalhar com o que já existe. Por esta razão, mesmo que mude de nome, nada há de novo na sociedade. Por exemplo, id, ego e superego significam ego, a consciência, e superego, uma conduta exagerada de moralidade que se torna doentia. Meu trabalho trilógico visa a restauração do paraíso, pelo retorno ao bem, à beleza e à verdade, estragados com nossa atitude que tivemos com os demônios para chegar à decantada parúzia, esperada por videntes, espiritualistas e até cientistas sem preconceitos. De qualquer modo, continuamos com uma base sã, que espera essa recuperação definitiva para chegar ao final grandioso de nosso planeta Terra, com a consciência dos erros. A função primordial da trilogia analítica é a de exorcizar a humanidade que tomou direção invertida e partir da idade moderna, seja no setor da teologia, de filosofia,
e principalmente das ciências em todos os campos, direito, político, social, na medicina e em seus derivados. Estou desejando conscientizar que caímos aprisionados em malhas demoníacas, sofrendo penas das quais não somos culpados. Estamos pagando pecados que não somos nós que fizemos. Estamos pagando a culpa dos outros. E se pudéssemos escolher agora, a maioria esmagadora iria preferir Deus. Vamos continuar no próximo encontro nosso, falando sobre a espiritualidade. Muito bonito esse texto. Procurem se concentrar nele e meditar, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos alivie de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos ler hoje o livro, iniciar, aliás, o livro do Dr. Norberto Kepp, Parousia, Restauração do Paraíso. Norberto Kepp é psicanalista e físico, pesquisador independente, autor de 44 livros, alguns publicados em 7 idiomas, além do português. Trabalhou durante 17 anos nos Estados Unidos e Europa, onde desenvolveu importante parte de sua obra no campo da psicossociopatologia, da metafísica e da nova física. Foi considerado pelo Centro Nacional de Pesquisa Científica da França como, sem dúvida, o mais original autor heterodoxo entre os contemporâneos. Em 1970, Kepp fundou e preside até hoje a Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, Psicanálise Integral. Essa escola científica imprimiu um novo rumo a todos os campos do conhecimento, principalmente a psicanálise, medicina psicossomática e áreas afins. Dirigiu e chefiou o grupo de estudos de medicina psicossomática da Clínica de Gastroenterologia da professora Edmundo Vasconcelos, e lecionou como professor convidado na Pontífica Universidade Católica PUC e na Faculdade de Medicina da USP, entre outras instituições e faculdades no Brasil e no exterior. No desenvolvimento de seu trabalho, foi capaz de unificar as áreas da ciência, da filosofia e da teologia, criando um novo campo denominado psicossociopatologia. Kepp se dedicou ao estudo da física, dando-lhe um novo nome, energética, ou nova física. Ele percebeu a inversão da física tradicional, que busca erroneamente retirar a energia da matéria. Escreveu importantes obras sobre o assunto, culminando com o livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, no qual realiza a unificação da física, biologia e psicologia. A partir daí, desenvolveu o estudo da energia magnética em oposição à ideia da eletrônica, denominando-a magnetônica. Dr. Kepp é um grande escritor, um grande filósofo, um grande analista. Ele merece o nosso louvor. Trilogia analítica é a restauração do paraíso, Parousia. Entre os vários nomes sobre a função da trilogia analítica, como retorno e recuperação, o que acreditei ser mais adequado é o de restauração, devido a fornecer a ideia de retornar à perfeição que havia no começo da criação e foi roubada pelos vícios que a humanidade adquiriu. De qualquer modo, existem vários nomes que ajudam essa intenção, como de retorno ao início de nosso planeta, quando seus habitantes eram recém-criados, vivendo de acordo com o Criador.
Não devemos ignorar que havia gigantesco planeta em nosso sistema solar que foi explodido, sobrando um círculo de rochas entre Marte e Júpiter, e o principal centro se transformou na Terra, contendo agora os que sobraram em cavernas e aqueles que vieram de outras regiões do espaço. Meu trabalho trilógico tem a finalidade de recuperar para a ciência tanto a filosofia como a teologia, eliminadas pelos cientistas já no início de sua formação, pois considero o maior erro cometido nesse setor. A verdadeira função da ciência está na experimentação, justamente da filosofia de vida e principalmente a teologia, base da civilização, e não como os cientistas a têm colocado, como um processo de superstição. Aliás, é por este motivo que a ciência tem falhado, sendo até perigosa para a humanidade. Praticamente desejo esclarecer que a ciência é filha da filosofia e neta da teologia, sem as quais não consegue sobreviver perfeitamente. Ela é a prática do que há em qualquer setor da vida, e sendo assim, tem de trabalhar com o que já existe. Por esta razão, mesmo que mude de nome, nada há de novo na sociedade. Por exemplo, id, ego e superego significam ego, a consciência, e superego, uma conduta exagerada de moralidade que se torna doentia. Meu trabalho trilógico visa a restauração do paraíso, pelo retorno ao bem, à beleza e à verdade, estragados com nossa atitude que tivemos com os demônios para chegar à decantada parúzia, esperada por videntes, espiritualistas e até cientistas sem preconceitos. De qualquer modo, continuamos com uma base sã, que espera essa recuperação definitiva para chegar ao final grandioso de nosso planeta Terra, com a consciência dos erros. A função primordial da trilogia analítica é de exorcizar a humanidade que tomou direção invertida e partir da Idade Moderna, seja no setor da teologia, da filosofia e principalmente das ciências, em todos os campos, direito, político, social, na medicina e em seus derivados. Estou desejando conscientizar que caímos aprisionados em malhas demoníacas, sofrendo penas das quais não somos culpados. Estamos pagando pecados que não somos nós que fizemos. Estamos pagando a culpa dos outros, e se pudéssemos escolher agora, a maioria esmagadora iria preferir Deus. Vamos continuar no próximo encontro nosso, falando sobre a espiritualidade. Muito bonito esse texto. Procurem se concentrar nele e meditar, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos alivie de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos ler hoje o livro, iniciar, aliás, o livro do Dr. Norberto Kepp, Parúzia, Restauração do Paraíso. Norberto Kepp é psicanalista e físico, pesquisador independente, autor de 44 livros, alguns publicados em 7 idiomas, além do português. Trabalhou durante 17 anos nos Estados Unidos e Europa, onde desenvolveu importante parte de sua obra.
no campo da psicossociopatologia, da metafísica e da nova física. Foi considerado pelo Centro Nacional de Pesquisa Científica da França como, sem dúvida, o mais original autor heterodoxo entre os contemporâneos. Em 1970, Kepp fundou e preside até hoje a Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, Psicanálise Integral. Essa escola científica imprimiu um novo rumo a todos os campos do conhecimento, principalmente a psicanálise, medicina psicossomática e áreas afins. Dirigiu e chefiou o grupo de estudos de medicina psicossomática da Clínica de Gastroenterologia da professora Edmundo Vasconcelos, e lecionou como professor convidado na Pontífica Universidade Católica PUC e na Faculdade de Medicina da USP, entre outras instituições e faculdades no Brasil e no exterior. No desenvolvimento de seu trabalho, foi capaz de unificar as áreas da ciência, da filosofia e da teologia, criando um novo campo denominado psicossociopatologia. Kepp se dedicou ao estudo da física, dando-lhe um novo nome, energética, ou nova física. Ele percebeu a inversão da física tradicional, que busca erroneamente retirar energia da matéria. Escreveu importantes obras sobre o assunto, culminando com o livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, no qual realiza a unificação da física, biologia e psicologia. A partir daí, desenvolveu o estudo da energia magnética em oposição à ideia da eletrônica, denominando-a magnetônica. Dr. Kepp é um grande escritor, um grande filósofo, um grande analista. Ele merece o nosso louvor. Trilogia analítica é a restauração do paraíso, parúzia. Entre os vários nomes sobre a função da trilogia analítica, como retorno e recuperação, o que acreditei ser mais adequado é o de restauração, devido a fornecer a ideia de retornar à perfeição que havia no começo da criação e foi roubada pelos vícios que a humanidade adquiriu. De qualquer modo, existem vários nomes que ajudam essa intenção, como de retorno ao início de nosso planeta, quando seus habitantes eram recém-criados, vivendo de acordo com o Criador. Não devemos ignorar que havia gigantesco planeta em nosso sistema solar, que foi explodido, sobrando um círculo de rochas entre Marte e Júpiter, e o principal centro se transformou na Terra, contendo agora os que sobraram em cavernas e aqueles que vieram de outras regiões do espaço. Meu trabalho trilógico tem a finalidade de recuperar para a ciência tanto a filosofia como a teologia, eliminadas pelos cientistas já no início de sua formação, pois considero o maior erro cometido nesse setor. A verdadeira função da ciência está na experimentação, justamente da filosofia de vida e principalmente a teologia, base da civilização, e não como os cientistas a têm colocado, como um processo de superstição. Aliás, é por este motivo que a ciência tem falhado, sendo até perigosa para a humanidade. Praticamente, desejo esclarecer que a ciência é filha da filosofia e neta da teologia, sem as quais não consegue sobreviver perfeitamente. Ela é a prática do que há em qualquer setor da vida, e sendo assim, tem de trabalhar com o que já existe,
Por esta razão, mesmo que mude de nome, nada há de novo na sociedade. Por exemplo, id, ego e superego significam ego, a consciência, e superego, uma conduta exagerada de moralidade que se torna doentia. Meu trabalho trilógico visa a restauração do paraíso, pelo retorno ao bem, à beleza e à verdade, estragados com nossa atitude que tivemos com os demônios para chegar à decantada parúzia, esperada por videntes, espiritualistas e até cientistas sem preconceitos. De qualquer modo, continuamos com uma base sã, que espera essa recuperação definitiva para chegar ao final grandioso de nosso planeta Terra, com a consciência dos erros. A função primordial da trilogia analítica é de exorcizar a humanidade que tomou direção invertida e partir da Idade Moderna, seja no setor da teologia, da filosofia e principalmente das ciências, em todos os campos, direito, político, social, na medicina e em seus derivados. Estou desejando conscientizar que caímos aprisionados em malhas demoníacas, sofrendo penas das quais não somos culpados. Estamos pagando pecados que não somos nós que fizemos. Estamos pagando a culpa dos outros. E se pudéssemos escolher agora, a maioria esmagadora iria preferir Deus. Vamos continuar no próximo encontro nosso, falando sobre a espiritualidade. Muito bonito esse texto. Procurem se concentrar nele e meditar, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos alivie de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos ler hoje o livro, iniciar, aliás, o livro do Dr. Norberto Kepp, Parúzia, Restauração do Paraíso. Norberto Kepp é psicanalista e físico, pesquisador independente, autor de 44 livros, alguns publicados em 7 idiomas, além do português. Trabalhou durante 17 anos nos Estados Unidos e Europa, onde desenvolveu importante parte de sua obra no campo da psicossociopatologia, da metafísica e da nova física. Foi considerado pelo Centro Nacional de Pesquisa Científica da França como, sem dúvida, o mais original autor heterodoxo entre os contemporâneos. Em 1970, Kepp fundou e preside até hoje a Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, Psicanálise Integral. Essa escola científica imprimiu um novo rumo a todos os campos do conhecimento, principalmente a psicanálise, medicina psicossomática e áreas afins. Dirigiu e chefiou o grupo de estudos de medicina psicossomática da Clínica de Gastroenterologia da professora Edmundo Vasconcelos e lecionou como professor convidado na Pontífica Universidade Católica PUC e na Faculdade de Medicina da USP, entre outras instituições e faculdades no Brasil e no exterior. No desenvolvimento de seu trabalho, foi capaz de unificar as áreas da ciência, da filosofia e da teologia, criando um novo campo denominado psicossociopatologia. Kepp se dedicou ao estudo da física, dando-lhe um novo nome, energética, ou nova física. Ele percebeu a inversão da física tradicional que busca erroneamente retirar a energia da matéria. Escreveu importantes obras sobre o assunto, culminando com o livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, no qual realiza a unificação da física, biologia e psicologia.
A partir daí, desenvolveu o estudo da energia magnética em oposição à ideia da eletrônica, denominando-a magnetônica. Dr. Kepp é um grande escritor, um grande filósofo, um grande analista. Ele merece o nosso louvor. Trilogia analítica é a restauração do paraíso, Parúzia. Entre os vários nomes sobre a função da trilogia analítica, como retorno e recuperação, o que acreditei ser mais adequado é o de restauração, devido a fornecer a ideia de retornar à perfeição que havia no começo da criação e foi roubada pelos vícios que a humanidade adquiriu. De qualquer modo, existem vários nomes que ajudam essa intenção, como de retorno ao início de nosso planeta, quando seus habitantes eram recém-criados, vivendo de acordo com o Criador. Não devemos ignorar que havia gigantesco planeta em nosso sistema solar, que foi explodido, sobrando um círculo de rochas entre Marte e Júpiter, e o principal centro se transformou na Terra, contendo agora os que sobraram em cavernas e aqueles que vieram de outras regiões do espaço. Meu trabalho trilógico tem a finalidade de recuperar para a ciência tanto a filosofia como a teologia, eliminadas pelos cientistas já no início de sua formação, pois considero o maior erro cometido nesse setor. A verdadeira função da ciência está na experimentação, justamente da filosofia de vida e principalmente a teologia, base da civilização, e não como os cientistas a têm colocado, como um processo de superstição. Aliás, é por este motivo que a ciência tem falhado, sendo até perigosa para a humanidade. Praticamente desejo esclarecer que a ciência é filha da filosofia e neta da teologia, sem as quais não consegue sobreviver perfeitamente. Ela é a prática do que há em qualquer setor da vida, e sendo assim, tem de trabalhar com o que já existe. Por esta razão, mesmo que mude de nome, nada há de novo na sociedade. Por exemplo, id, ego e superego significam ego, a consciência, e superego, uma conduta exagerada de moralidade que se torna doentia. Meu trabalho trilógico visa a restauração do paraíso, pelo retorno ao bem, à beleza e à verdade, estragados com nossa atitude que tivemos com os demônios para chegar à decantada parúzia, esperada por videntes, espiritualistas e até cientistas sem preconceitos. De qualquer modo, continuamos com uma base sã, que espera essa recuperação definitiva para chegar ao final grandioso de nosso planeta Terra, com a consciência dos erros. A função primordial da trilogia analítica é de exorcizar a humanidade que tomou direção invertida e partir da Idade Moderna, seja no setor da teologia, da filosofia e principalmente das ciências, em todos os campos, direito, político, social, na medicina e em seus derivados. Estou desejando conscientizar que caímos aprisionados em malhas demoníacas, sofrendo penas das quais não somos culpados. Estamos pagando pecados que não somos nós que fizemos. Estamos pagando a culpa dos outros, e se pudéssemos escolher agora, a maioria esmagadora iria preferir Deus.
Vamos continuar no próximo encontro nosso, falando sobre a espiritualidade. Muito bonito esse texto. Procurem se concentrar nele e meditar, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos alivie de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos ler hoje o livro, iniciar, aliás, o livro do Dr. Norberto Kepp, Parousia, Restauração do Paraíso. Norberto Kepp é psicanalista e físico, pesquisador independente, autor de 44 livros, alguns publicados em 7 idiomas, além do português. Trabalhou durante 17 anos nos Estados Unidos e Europa, onde desenvolveu importante parte de sua obra no campo da psicossociopatologia, da metafísica e da nova física. Foi considerado pelo Centro Nacional de Pesquisa Científica da França como, sem dúvida, o mais original autor heterodoxo entre os contemporâneos. Em 1970, Kepp fundou e preside até hoje a Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, Psicanálise Integral. Essa escola científica imprimiu um novo rumo a todos os campos do conhecimento, principalmente a psicanálise, medicina psicossomática e áreas afins. Dirigiu e chefiou o grupo de estudos de medicina psicossomática da Clínica de Gastroenterologia do professor Edmundo Vasconcelos, e lecionou como professor convidado na Pontífica Universidade Católica PUC e na Faculdade de Medicina da USP, entre outras instituições e faculdades no Brasil e no exterior. No desenvolvimento de seu trabalho, foi capaz de unificar as áreas da ciência, da filosofia e da teologia, criando um novo campo denominado psicossociopatologia. Kepp se dedicou ao estudo da física, dando-lhe um novo nome, energética, ou nova física. Ele percebeu a inversão da física tradicional, que busca erroneamente retirar a energia da matéria. Escreveu importantes obras sobre o assunto, culminando com o livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, no qual realiza a unificação da física, biologia e psicologia. A partir daí, desenvolveu o estudo da energia magnética em oposição à ideia da eletrônica, denominando-a magnetônica. Dr. Kepp é um grande escritor, um grande filósofo, um grande analista. Ele merece o nosso louvor. Trilogia analítica é a restauração do paraíso, Parousia. Entre os vários nomes sobre a função da trilogia analítica, como retorno e recuperação, o que acreditei ser mais adequado é o de restauração, devido a fornecer a ideia de retornar à perfeição que havia no começo da criação e foi roubada pelos vícios que a humanidade adquiriu. De qualquer modo, existem vários nomes que ajudam essa intenção, como de retorno ao início de nosso planeta, quando seus habitantes eram recém-criados, vivendo de acordo com o Criador. Não devemos ignorar que havia gigantesco planeta em nosso sistema solar, que foi explodido, sobrando um círculo de rochas entre Marte e Júpiter, e o principal centro se transformou na Terra, contendo agora os que sobraram em cavernas e aqueles que vieram de outras regiões do espaço. Meu trabalho trilógico tem a finalidade de recuperar para a ciência tanto a filosofia como a teologia, eliminadas pelos cientistas
já no início de sua formação, pois considero o maior erro cometido nesse setor. A verdadeira função da ciência está na experimentação, justamente da filosofia de vida e principalmente a teologia, base da civilização, e não como os cientistas a têm colocado, como um processo de dispersão. Aliás, é por este motivo que a ciência tem falhado, sendo até perigosa para a humanidade. Praticamente desejo esclarecer que a ciência é filha da filosofia e neta da teologia, sem as quais não consegue sobreviver perfeitamente. Ela é a prática do que há em qualquer setor da vida, e sendo assim, tem de trabalhar com o que já existe. Por esta razão, mesmo que mude de nome, nada há de novo na sociedade. Por exemplo, id, ego e superego significam ego, a consciência, e superego, uma conduta exagerada de moralidade.